Manos e manas, estamos de volta com o Pergunte ao Pastor. Caso queira fazer alguma pergunta, você pode usar o WhatsApp oficial da igreja, 21 24 15 41 77, ou o link que é semanalmente postado nos grupos oficiais da igreja e nas redes sociais. Lembrando que pelo link as perguntas podem ser anônimas, caso não queira se identificar. A pergunta de hoje é: o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 a 27. Sabe, a teologia judaica, a teologia cristã primitiva, depois a medieval e a dos tempos que se seguiram, em boa parte, por causa inclusive do fato de que tal afirmação que está no Gênesis não se encontra em outra parte do Antigo Testamento, procura explicar esta imagem e semelhança do ser humano, da humanidade criada por Deus, com ele, o Criador, como aquilo que nos seres humanos os tornam diferentes das demais criaturas. Explica-se então que a semelhança se refere à razão, ao poder de escolha e também ao interior imortal do ser humano. Com o tempo se passou a ter esta posição como uma maneira correta de descartar a possibilidade do evolucionismo diante dos postulados dos ensinos do criacionismo. Desta forma, raciocinou-se que com essas características o ser humano não pode ser mesmo o produto de uma ancestralidade comum com os primatas e com outras criaturas. Em termos ditos espirituais, isso fez com que a situação se acomodasse, até que o surgimento do evolucionismo criacionista começou a argumentar que o Homo sapiens seria o hominídeo que chegou a esta fase da razão, a saber, podendo fazer escolhas lógicas e sentimentais, não produzidas apenas pelo instinto e também podendo ter crenças elaboradas. E foi então que nesta fase, Deus, ao soprar o fôlego da vida, Gênesis 2:7, tornou a humanidade alma vivente, a saber, a fez ser formada por seres que passaram a ter alma sobrevivendo à morte, um pouco menor do que os seres celestiais, conforme Salmos 8:5, isto é, a imagem e semelhança de Deus. Para também responder a isso, deu-se aos conservadores a oportunidade de se trabalhar sem se receber a acusação de se crer num absurdo, que esta imagem e semelhança com Deus, na verdade, tem a ver com realidades que ultrapassam as fronteiras do ser humano criado como uma espécie de status de Deus. Vocês são deuses, Salmos 82:6 e João 10:34. Por esse status, esse ser humano, homem ou mulher, reflete, de certo modo, a glória e a autoridade de Deus, de quem Jesus Cristo, homem, é o resplendor e a expressão exata do seu ser, conforme Hebreus 1:3, se tornando ele, Jesus, no design básico original da figura humana. Isto é, nele, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, por quem todas as coisas foram feitas, pois sem ele nada do que existe teria sido feito, João 1:3, estava o design original da figura humana, o que deixa as argumentações do evolucionismo criacionista, em tese, completamente esvaziado. A aceitação do Verbo de Deus, Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, conforme Filipenses 6:2 a 11, mas assumindo a forma do ser humano, a ponto de ser concebido como um bebê, veio do nada? Não foram as manifestações de Deus que, podendo com certeza aparecer em forma humana quando desejasse, na Bíblia, explicadas como as manifestações dele na pessoa do Filho? Assim sendo, ele não se contradisse quando disse que a ele, como Deus, na pessoa do Pai, nenhum ser humano podia ver. Deste modo, o destaque do Filho na figura semelhante à de um ser humano, o Filho do Homem, de Daniel 7:13, por exemplo, é algo extraordinário. Isto acontecer na pessoa do Filho é mesmo um destaque ímpar da figura humana em que pesem as limitações do ser humano. Afinal, o Cristo ressuscitado, mantendo a forma humana, ainda que em corpo glorioso, não era também a confirmação da forma humana como tendo como base um design primitivo?
Destaca-se com isto, em termos bíblicos, a impossibilidade de uma evolução, pois do barro Deus formou a imagem já pré-concebida do ser humano. Com certeza, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus significa a grande diferença desse ser humano de todas as demais criaturas. Fomos feitos para sermos a representação de Deus no mundo, incluindo-se sua glória e autoridade, mas por causa do pecado, nós sabemos, sempre tivemos e sempre teremos dificuldades de representar isto. Uma das tragédias do pecado é a de violar este status humano, a de sermos a imagem e semelhança de Deus. Contudo que isto, guardando-se as devidas dimensões, pode ser, ou se pode dizer sobre isso. No homem Cristo Jesus, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, 1 Timóteo 2,5, o ser humano, no entanto, pode ir tendo estas realidades, a da imagem e semelhança de Deus sendo restauradas. Se querem saber, mesmo não podendo dogmatizar sobre esta ideia, a da forma humana modelada em Cristo, eu me sinto muito bem em crer que nas limitações do meu corpo, que envelhece, que fica doente, eu já pareço com Cristo, meu Senhor e meu Deus, repetindo Tomé, e que irei parecer ainda muito mais com Ele, quando receber um novo corpo, mas que será o meu corpo, conservando a minha identidade. E aí conhecê-lo como sou conhecido, 1 Coríntios 13:12. Eu e todos os que estarão vindo naquela multidão que ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Gente glorificada para sempre, mas gente, para nos colocarmos de pé diante do trono e do Cordeiro, Apocalipse 7:9. Aí toda imagem e semelhança com Deus em Cristo Jesus estará de forma total e para sempre restaurada.